Fala pessoal, temos notícias aí urgentes. Na noite de sábado, os Estados Unidos resolveram atacar o Irã, atacar algumas usinas, instalações nucleares do Irã, e isso aí traz uma série de preocupações para quem é investidor, para todo mundo, na verdade, né? É um recrudescimento desse conflito bélico entre Israel e Irã. E a partir disso, a gente pode ter repercussões muito graves na economia, na bolsa de valores, nos mercados financeiros, ou não também. Então, assim, a gente tem que sempre, quando a gente analisa algum fator de risco, a gente tem que pensar em todos os cenários possíveis e, para cada cenário, a gente tem que entender qual será a nossa reação. É assim que a gente faz uma gestão de risco bem feita. Então, você que é investidor tem que colocar na cabeça que existem vários cenários que podem ocorrer e, a partir de cada cenário, você tem que tomar uma atitude. Tá? Então, eu vou trazer para você aqui uma análise mais completa possível, com base no conhecimento que eu tenho. Eu não sou um grande especialista em geopolítica, mas entendo pouco. Tá? É um tema que eu gosto bastante, entendo muito de economia, sou doutor em economia e entendo bastante também de investimentos. Então, talvez aqui nesse vídeo eu possa trazer para você alguns insights importantes, tá? Para você tomar e ajudar suas decisões e ajudar a pensar o que fazer agora nessas próximas semanas, tá? Obviamente que é muito cedo para a gente pensar e ver as repercussões desse fato. Eu estou gravando aqui dia 22 de junho, domingo, meio-dia e meia. Poderia estar almoçando, mas estou aqui gravando esse vídeo para você, que eu acho que é um tema muito importante, e inclusive vários clientes meus aí da VG Research, né, têm colocado lá nos nossos grupos de WhatsApp, que eu participo, que a nossa equipe participa, para tirar dúvida, tem levantado muito essa questão, esse medo relacionado à escalada desse conflito. Então, resolvi fazer esse vídeo também para os meus clientes, né, aproveitando aqui, deixando o vídeo aberto para os integrantes aqui do meu canal, os seguidores do meu canal, tá? Então, vamos lá, começar aqui nossa análise. Bom, vamos lá então falar desse conflito que está aí assustando todo mundo, que é o conflito Israel-Irã, né? Agora tivemos o ataque também dos Estados Unidos, através de bombardeios em 3 instalações nucleares, que, segundo os Estados Unidos, são instalações que fazem enriquecimento de urânio. Tá? E toda essa guerra começou pelo receio de Israel que o Irã desenvolvesse armas nucleares. Aí, então, existia aí essa narrativa. Eu fiz uma live recentemente com o Carlo Cauti, está aqui do meu lado nessa imagem. Vou deixar o link na descrição dessa live. E, segundo o Carlo Cauti, né, existiam evidências. O Carlo Cauti é professor do IBMEC, é especialista em geopolítica. Existiam evidências, sim, de que o Irã estava desenvolvendo, estava enriquecendo urânio e que em breve teria, sim, armas nucleares. E para o Israel, né, que seria o inimigo número 1 do Irã, o fato de Israel ter essas armas seria um motivo para o ataque a essas instalações militares. Tá? Então, a guerra começou assim, aqui foram os principais ataques, né, o mapa dos ataques aí principais, e os Estados Unidos entrou na guerra, entrou no conflito e houve uma escalada muito grande, não se sabe o que vai acontecer, não se sabe se vai continuar esses ataques, vão aumentar o impacto desses ataques, a escala do ataque, e a gente não sabe também se outros países podem também entrar no conflito. Então, essa é uma questão muito importante. Tem o Paquistão aí, tem a China que tem interesse no local, tem a Rússia, então a gente não sabe até que ponto esse conflito pode escalar. Tá? Então, vou trazer aqui para você uma análise completa com a minha visão sobre isso. Né? Então, recomendo também que você assista esse vídeo aqui. Né? Foi uma live muito boa que a gente fez. O Carlo Cauti entende bastante, é um grande amigo nosso aí, né? Colaborador sempre que a gente precisa falar sobre conflitos do Oriente Médio. Tá? Então, vamos lá.
deixar o link aqui, esse link eu vou deixar na descrição, tá? Impactos sobre os mercados. Então, eu como não sou um especialista total em geopolítica, não vou ficar aqui falando de geopolítica, vou falar o máximo que eu sei, mas eu quero focar o vídeo no impacto desse conflito nos mercados financeiros, nos mercados de commodity, no impacto sobre Petrobras, sobre Vale, sobre as empresas brasileiras que estão listadas na Bolsa, sobre a economia brasileira, tá? Então, esse é o meu objetivo principal aqui, ok? Então, a primeira questão vai haver uma invasão territorial, né? A guerra vai gerar uma invasão territorial que seria, sim, algo muito, não diria doloroso, mas que poderia levar esse conflito a uma escalada de muito tempo. Veja aí o efeito, a crise, veja aí a guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, que já está se desenrolando aí há vários anos, que se imaginava ser um conflito curto, e está aí 3, 4 anos já rolando e com milhares, centenas de milhares de mortes, né? E com um impacto muito grande também para a economia, principalmente a economia ali da Europa, né? Então, a questão da invasão territorial é muito complexa, porque você tem aqui o Irã está em amarelo, tá? E aqui em amarelo, e você vê que o Israel está em verde aqui, é bem pequenininho, né? Em termos territoriais, Israel é bem pequeno, né? Então, assim, a população também é pequena, as forças armadas são pequenas, então você vê que o efetivo militar, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, eu não estou inventando nada disso aqui, tá? O Irã possui 650 mil militares, então é uma base militar grande. Israel tem 177 mil no seu efetivo militar. Tanque de guerra. Israel possui 1.996 tanques e Irã 1.300. Tá? Se bem que hoje tanque de guerra a gente viu que não vale muita coisa pela guerra da Ucrânia, né? Não é mais um ativo de guerra tão valioso. Então, quando a gente olha a possibilidade de uma invasão terrestre do Irã para o Líbano, a gente tem que levar em conta que, apesar do Irã ter em tese, ter números maiores, você vê que a distância é muito grande, né? Tanto para uma invasão do Irã, quanto o contrário. Então você teria que passar pelo Iraque, teria que passar pela Síria ou pela Arábia Saudita, que é um aliado dos Estados Unidos, né? Ou Kuwait também, que é um aliado dos Estados Unidos. Então, dificilmente teria aqui algum tipo de evolução para uma guerra terrestre. Tá? Então a guerra vai ficar no espaço aéreo. A guerra é como está hoje, né? Troca de míssil para lá, míssil para cá. E também o espaço aéreo é totalmente controlado pelo Israel. Então, qualquer tentativa do Irã de lançar um caça, lançar um bombardeiro para fazer um ataque direto a Israel vai ser rechaçado imediatamente. Tá? Então, você percebe que as tentativas do Irã de atacar Israel são mais por mísseis, né? Mísseis aí, de longo alcance. Então, vai ficar, na minha opinião, nessa seara. Tá? Aqui a Força Aérea do Irã, né? Aí já comentando sobre a questão da Força Aérea e domínio aéreo total do Israel. Questão dos aliados. Vamos lá, então antes de começar a pensar em fazer esse vídeo, né, eu já estava pensando em fazer, não tinha ainda o ataque americano, mas obviamente a gente sabe aqui que no sábado à noite houve essa notícia que pegou todo mundo de surpresa, porque o Trump disse que daria 2 semanas para a tentativa de negociação diplomática entre os países, mas não houve, né? Então de surpresa ele foi lá e atacou. Eu acho que estrategicamente, né, você não vai dizer que vai atacar e vai atacar. Então ele talvez usou a estratégia aí de bombardear sem avisar muito, tá? Eu vi ontem um analista dizendo uma coisa que eu achei que fazia muito sentido. O que ele percebe? Percebe-se claramente que esse conflito de Israel com o Irã vai ser um conflito curto e que em 2 semanas ou 3 semanas Israel vai ter atingido o objetivo, que seria destruir ali a base de produção de combustível nuclear, né, enriquecimento de urânio,
Gente, estou tentando aqui fazer uma análise bem imparcial, sem ficar de um lado ou de outro, tá? Estou tentando explicar os motivos de cada um. Então, então, o motivo da guerra foi esse. Esperava-se aí que o conflito fosse ser curto, e talvez o Trump tenha pensado assim, cara, eu vou embarcar nessa onda aqui, porque isso vai trazer algum tipo de vantagem política para mim, né? Isso, a gente sabe que, historicamente, nos Estados Unidos, os presidentes que se envolvem em conflitos bem-sucedidos, né, conflitos armados bem-sucedidos, têm aí uma popularidade aumentada. Isso aconteceu com George Bush, lá na invasão do Iraque, depois com Bush II, com a invasão novamente do Iraque. Então, assim, no Vietnã, que foi um conflito que se estendeu e foi um conflito que deu errado para os Estados Unidos, né, os políticos perderam muito crédito. Então, assim, historicamente, para o governo americano se envolver em um conflito que ele tenha ganho, benefício e tenha vitórias, né, é algo muito positivo, tá? Então, tudo bem, invadiu, e agora o que vai acontecer? Os Estados Unidos eles vão continuar atacando o Irã, então não sei, não tem como saber. Acredito que provavelmente a chance é de 50%, não dá para saber realmente como vai ser o desenrolar dessa questão. Tá? Então, os Estados Unidos, ó, já falamos, uma coisa que me preocupa é o Iêmen, né? O Iêmen está aqui coladinho, cadê o mapa? O Iêmen está aqui, ó, tá vendo? Ó, bem coladinho aqui na Arábia Saudita, bem na pontinha. Aqui você tem o Estreito de Hormuz, aqui você tem outro estreito, que agora fugiu o nome. Quem souber, bota no comentário aí, tá? Então você tem aqui o Iêmen, que está nessa pontinha aqui, que destacou aqui que pode atacar navios dos Estados Unidos que trafeguem pelo Mar Vermelho, caso o governo de Trump decida entrar diretamente na guerra entre Israel e Irã. Aí a gente não sabe até que ponto é gogó, só aquela ameaça, né, desses líderes que são ditadores, que adoram falar, né, como tem lá o caso do cara da Coreia do Norte, que adora um gogó danado. Então, não sei até que ponto que isso aqui é uma ameaça verdadeira, mas está aí colocada na mesa, é uma carta na mesa. A gente não pode ignorar, tá? Paquistão é realmente um ponto importante nessa questão. O Paquistão é um aliado histórico do Irã, né, apesar de ter ali um certo conflito histórico, mas está mais para o lado, muito mais aliado ao Irã do que a Israel, né? Então, o Paquistão também é uma nação basicamente muçulmana e se coloca, obviamente, contra Israel. Não é uma nação árabe, mas é uma nação muçulmana. Assim como assim como o Irã também não é uma nação árabe, é uma nação muçulmana, né? Israel, você tem, desculpa, estou falando de Israel toda hora. No Irã, você tem ali uma etnia que são os... caramba, tá faltando café aqui em casa. Café, por favor. Israel são os persas, né? Desculpa, é uma etnia persa, não é árabe. Então é diferente ali. Eles têm uma etnia diferente, mas são muçulmanos. E o Paquistão também é muçulmano, então se coloca como aliado do Irã. Então o Paquistão, existia esse medo do Paquistão se aliar ao Irã, mas aqui negou, né? Essa matéria aqui do Poder 360, o Paquistão nega, está pronto para jogar bomba atômica em Israel, foi uma ameaça que existia, tá? Caso Israel atacasse o Irã. E recentemente, né, eu li essa matéria aqui, eu achei até que era fake news, né? Paquistão vai propor Donald Trump a Nobel da Paz. Eu falei, cara, parece fake news, mas pelo que eu vi é verdade, né? Por conta do papel que o Donald Trump teve ali na questão da negociação de paz entre Paquistão e Índia. Havia um conflito bélico ali, não se falava muito sobre isso, mas tinha ali troca de tiro na fronteira entre Paquistão e Índia, tinham mortos, tinha invasões de um lado e de outro, tinha um conflito ali que não era um conflito que foi muito alardeado,
mas existiu um conflito bélico realmente ali e são dois países que têm armas nucleares. Paquistão tem arma nuclear, Índia tem arma nuclear, tá? E os dois estavam nesse conflito e o Donald Trump foi importante, pelo que eu apurei aqui, para reduzir esse conflito. Então, o Paquistão, ele está no tabuleiro, mas ele está... eu fiquei aliviado quando eu fiz essa apuração aqui, porque, ao que parece, né, não está tão disposto a atacar Israel. Mas, como a gente sempre fala, e como a gente sabe, né, a gente nunca pode confiar 100% no que é falado. O Trump falou que não ia atacar Irã e foi lá e atacou. Entendeu? Outra questão importantíssima é o papel que a China e a Rússia vão fazer. A China e a Rússia condenaram o ataque dos Estados Unidos. Condenaram, veementemente. A Rússia não preocupa tanto, porque a Rússia está envolvida no conflito com a Ucrânia, já teve perdas aí que giram de 250 mil a 1 milhão de soldados, né? Não se sabe o número exato. A maior guerra desde a Segunda Guerra Mundial, em termos de perdas de vidas, é uma coisa incrível. E a Rússia teve praticamente todo o seu exército dizimado, forças armadas, os principais tanques de guerra. Então, assim, é um conflito que abalou bastante o poderio militar da Rússia. Agora, a China, não. A China aí é um grande parceiro do Irã, um dos principais parceiros comerciais do Irã. O Irã sofre uma sanção econômica importante, não pode vender petróleo para ninguém, só a China que compra. A China compra praticamente 90% do petróleo do Irã. Isso aqui vai ser importante para o ponto que a gente vai trazer mais à frente, que é a questão do petróleo e do Estreito de Hormuz. Tá? Então, a China tem total interesse que o Irã continue vendendo o seu petróleo. Tá? Então, assim, é uma coisa que pode impactar bastante a China. A China, a gente sabe também que vende armas para o Irã vende armas para a Rússia, então são países que têm relações muito próximas, mas eu não acredito que nenhum dos dois vá se envolver nesse conflito diretamente. Talvez indiretamente a China fornecendo armamentos para o Irã, assim como a China já faz hoje, fornecendo armamentos para a Rússia. Tá? Então vamos ver agora a questão que eu falei do petróleo e do Estreito de Hormuz. Isso é muito importante. Vou mostrar aqui para você que o aumento do petróleo, tá, do preço do petróleo, começou aqui, no fundo, que estava lá em junho. Desse ponto até hoje, o petróleo já chegou a 21%, aqui ele já chegou quase a 80%, né? Deu uma recuada, que é normal. Bateu 3 vezes aqui nesse ponto de 80%. Você vê que está... A tendência, na minha visão, é que vá passar dos 80 dólares o barril do petróleo Brent. E isso aqui pode ser positivo para a Petrobras, bem positivo para a Petrobras e as empresas brasileiras de petróleo. Tá? Acima de 75 até 75 dólares é um nível aqui onde a Petrobras já pode pagar, inclusive, dividendos extraordinários. Tá? Então, aqui faz uma análise da empresa em si. Não estou dizendo se é bom ou ruim a guerra, nada disso, tá bom? Então, a questão é, o impacto global mais imediato é no preço do petróleo. Já aumentou. O tipo Brent subiu aqui, na verdade, 7% no dia do ataque, mas hoje já subiu 20%. Então, o Irã, essa é a grande questão. Ele é o 9º maior produtor de petróleo. Não é que ele não vai impactar tanto a produção mundial, mas ele controla o Estreito de Hormuz, que é a passagem aí de praticamente 20%, 30% do petróleo mundial. Então, vou mostrar para você o que é o Estreito de Hormuz. É esse cantinho aqui, entre o Irã, aqui você tem Dubai, aqui você tem Emirados Árabes, né? E o Irã está aqui. Então, essa pontinha aqui, né? Verde, tá vendo? Aqui de verde aqui, é um estreito bem pequenininho, bem fácil de fechar, segundo o Carlo Cauti, na nossa live, ele falou isso, que é bem simples aqui, fazer uma interdição aqui, botar minas e afundar o navio, sei lá. O Irã consegue fazer isso aqui facilmente. Isso, olha só a quantidade de petróleo que é escoada através desse pequeno trechinho aqui, né, de mar.
Então, praticamente todo o petróleo que vai para a China, você percebe a China está aqui, ó, né? Todo o petróleo que vai para a China é escoado através do Estreito de Hormuz, também aqui para a Índia, né, para Singapura. Então, todos esses países, a Índia, que o Paquistão está aqui, né? O Paquistão está aqui, a Índia está aqui, né? Todos esses países dependem desse pequeno estreito aqui, tá? Então, aqui até essa imagem até da live que eu fiz aqui, eu estou aqui, o Carlos Caos está aqui embaixo, a live que a gente fez para os nossos clientes, tá? Então, você percebe aqui a importância desse estreito. Se fechar isso aqui, né, a gente vai ter sim aí um grande aumento no preço do petróleo. Acho que esse é o maior impacto direto dessa guerra, né? O petróleo pode sim ir a $100, 120, 150 dólares. E isso vai criar uma grande crise mundial, porque vai ter escassez de petróleo. Escassez de combustíveis. Talvez o Brasil não sofra tanto, porque o Brasil é autossuficiente, os Estados Unidos não sofra tanto, né? Vocês lembram da crise energética que teve na Europa com o começo da guerra da Ucrânia com a Rússia, né, onde o acesso ao gás da Rússia foi limitado, né? Houve uma barreira comercial para os países parassem de comprar, e também a própria guerra, né, levou aí a escassez de gás na Europa. Então, assim, é uma crise energética importante que pode ocorrer, tá? Aço e minério, aí falando já de empresas, estou falando de empresas do Brasil, as principais, né? Vale, Petrobras, e que também as empresas siderúrgicas. O que acontece? Pensando no impacto possível na China, né? Então, se você tiver um petróleo muito mais caro e a China tenha que adquirir petróleo de outras fontes, né, de outros lugares, e tem uma escassez, pode ser que a economia da China seja afetada. Estou pensando aqui alto, tá, com vocês aqui. O petróleo a economia seja afetada, e isso afete também, né, as importações da China de aço e minério. Tá? Então aqui, isso seria muito ruim para o Brasil. O Brasil, praticamente aí, 80% das exportações do Brasil são destinadas à China. Aço, minério, alimentos, carne, grãos. A China é um fortíssimo parceiro comercial do Brasil, tá? Acho que não deveria ser tão importante assim a participação da China na nossa balança comercial, mas não tem como fazer nada, né? Então, aço, minério, sim, a gente pode sofrer um impacto, mas, por outro lado, podem ser ativos que se valorizem, né, com essa crise. Aço e minério, em tempos de guerra, sempre se valorizam. Então, pode ser, por outro lado, bom, porque vai ter um produto com um preço maior em dólar. Então, também, aqui, o impacto pode ser esse. Alimentos, aí estou falando de commodities, não estou falando de alimento perecível, estou falando de commodities. Grãos, arroz, trigo, soja e carne, né? Carne bovina, carne suína, frango. Então, a parte de alimentos, eu acredito que pode ser uma parte, setores que possam se beneficiar desse possível conflito, tá? De uma escalada, obviamente, se continuar como está, não acontece nada, tá, gente? Se continuar como está hoje, não acontece nada disso. Tudo que eu estou falando aqui é se houver uma escalada do conflito, um fechamento do Estreito de Hormuz, né, uma crise na China, a gente não sabe se a China vai querer intervir, então a gente não sabe o que pode acontecer. A China pode, inclusive, se virar contra o Irã, né? Se ela ver que está sem petróleo, ela pode se virar contra o Irã. Então a gente não sabe o que pode acontecer. Então estou falando de uma possível escalada do conflito. Acredito sim que os alimentos, as commodities, tenham uma valorização muito grande dos preços. Ok? Como teve no início da guerra da Ucrânia com a Rússia. São dois países que produzem muitos grãos. O Brasil aí surfou essa onda de apreciação dos preços da carne, dos grãos, etc. Então, para as empresas que atuam nesses segmentos, pode ser benéfico a crise, tá?
Bolsa Americana, acredito que não vai ter nenhum tipo de impacto. Se continuar do jeito que está hoje, não vai ter nenhum tipo de impacto. Talvez até valorização da Bolsa, tá? Alguns ativos, como empresas, você tem nos Estados Unidos hoje muitas empresas que produzem armamentos, que estão listadas na Bolsa. Essas empresas com certeza vão se valorizar, com certeza. Tá? Então, empresas de tecnologia, que atuam com tecnologia ligada à parte bélica, também vão se valorizar. Então, sim, pode ter até um impacto positivo na Bolsa Americana. Okay? Bolsa Brasileira. Então, assim, eu acho que tem um impacto ambíguo. Você pode ter ativos que vão sofrer com a situação atual, tá? Vou pensar primeiro em cenário 1, que o conflito não escale o conflito, né? Não tem uma escalada. Eu acho que na situação atual vai ter pouco impacto, né? Você vai ter algumas empresas se beneficiando, como no caso a Petrobras, empresas ligadas a petróleo, né? PetroRecôncavo, a PetroRio, etc. Você vai ter empresas que podem sofrer, como a Vale está sofrendo. Você vê que o preço do minério aí está caindo, tá? Já pensando aí num possível impacto sobre a China. Então, o preço do minério está caindo, as siderúrgicas também estão sofrendo um pouquinho, só no momento de expectativa, nada aconteceu. Tá? Agora, se tiver uma escalada do conflito, aí sim, talvez, no caso a Petrobras, pode ser que a Petrobras aumente bastante a sua receita e o lucro, se o governo brasileiro, né, aí tem questão do Estado, se o governo brasileiro manter a paridade do preço do petróleo com o preço da gasolina. Então, obviamente, isso vai aumentar a receita da Petrobras e vai aumentar o lucro, tá, da empresa e os dividendos. A exportação também, né, que a empresa faz, vai aumentar e vai aumentar a sua receita, porque ela exporta em dólar, a valorização do petróleo, ela ganha mais. Empresas, como eu falei, de aço e minério, o impacto é ambíguo. Você pode ter uma redução de demanda da China, ao mesmo tempo um aumento do preço desses minerais, né, que vai ter uma escalada de consumo desses minerais. Então, não se sabe o que vai acontecer nesse mercado. A alimentação não vai mudar nada, no cenário atual não muda nada, mas no cenário de escalada do conflito, as empresas vão se beneficiar bastante. Aí você tem a JBS, a Marfrig, né, as empresas que atuam com proteína animal, as empresas Soja 3, que atua com agronegócio, as empresas, inclusive os fiagros, podem ter uma valorização interessante. Então, empresas que atuam no segmento ligado a commodities primárias, alimentos, grãos, carne, etc. Tá bom? Então, é isso aqui, tá? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí com a sua visão sobre o mercado. Vou botar aqui. Então, espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí com a sua visão sobre esse conflito, tenha ajudado um pouco, tá? Para o meu escasso conhecimento sobre geopolítica. Mas vamos ver o que vai acontecer. O mercado sempre é uma caixinha de surpresas, né? A gente pensa que vai subir, ele cai. A gente pensa que vai cair, ele sobe. Então, o que eu falo para os meus clientes aí, os meus alunos, vocês que sabem usar opções, sabem fazer seguro, proteja a carteira, faça lá o seguro de carteira, tenha o seu seguro contratado, tá? Você sabe fazer isso, né? Usando as puts, tá? Você sabe fazer proteção de carteira e se proteger de uma grande crise. Então, faça o seu seguro de carteira, diversifique o seu investimento. Vocês sabem que eu sou contra ter 100% investido em ações, sou completamente contrário. Você tem sim que ter uma parte do seu capital, 20%, 30%, em recurso, em uma renda fixa, um capital que não vai ser volátil no momento de crise, e também tem que ter uma parte do seu investimento dolarizado, em dólar, para você participar, né, e ter mais uma diversificação na sua carteira. Nesses momentos, a gente entende a importância de você ter diversificação. Inclusive, aí, empresas que estão listadas na Europa, você pode investir através de fundos de investimento, ou através de ETFs, ou através de ADRs, ou através de BDRs. Então, tem várias formas de você
internacionalizar o seu capital, pelo menos aí uns 10, 20% do capital internacionalizado, né, ou dolarizado, para você ter mais segurança, seria muito legal. Tamo junto? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.